hoje vamos começar uma série de estudos sobre o livro de Salmos. O livro de Salmos é uma coleção de orações, hinos e poemas sagrados. Em Israel, ele era usado como uma espécie de inário para o culto. Cada salmo era resultado de uma experiência pessoal do salmista ou do povo de Deus. A autoria da maioria dos salmos é atribuída a Davi, mas entre os autores conhecidos também estão Asaf, os filhos de Coré, o rei Salomão, um salmo compartilhado entre Emã e os filhos de Coré, bem como Etã e Moisés. Alguns salmos são de autoria desconhecida, como o que vamos estudar hoje, o conhecido Salmo 1, que fala sobre caminhos e companhias. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Curiosamente, o salmo não começa com uma lista do que deve ser feito, mas começa dizendo que bem-aventurado, ou seja, muito feliz, é aquele que não faz algumas coisas. Existe uma progressão dos verbos utilizados pelo salmista: andar, deter, assentar. Essa sequência relata um comprometimento gradual e destrutivo. Andar, deter, assentar trazem uma ideia de evolução de comportamento e de pensamento. Quando fazemos isso, começamos a achar que o pecado é normal. Ficamos insensíveis à voz de Deus. Entramos na rota do não tem nada a ver. Está todo mundo fazendo. Hoje em dia isso é normal. Fulano também faz. Vamos imaginar que cada uma dessas agulhas são pessoas que desejam estar perto da Bíblia, mas começam também a se interessar pela roda dos escarnecedores. Vamos ver o que acontece. Ela pode andar, se deter ou finalmente se assentar na roda dos escarnecedores. Agora vamos às duas observações. Primeiro, isso pode acontecer com qualquer pessoa? Vamos ver. Basta que ela comece a andar, se deter e se assentar na roda dos escarnecedores. Segundo, isso não acontece porque Deus e a sua palavra não têm o poder, ou sejam mais fracos do que a roda dos escarnecedores, mas porque Deus nos dá liberdade de escolha. Ele não obriga ninguém a nada, mas alerta que o mal tem poder e por isso é preciso se afastar dele e da sua influência. Não é fácil, pois quando tentamos sair, o mal insiste em nos atrair. Por isso, é preciso ficar a uma distância segura dele, de forma que ele não tenha influência sobre a nossa vida. Pensando nisso, vamos a duas lições importantíssimas que o salmista nos deixa. Primeira lição: concessões graduais conduzem a situações radicais. Poucas pessoas se afastam de Deus repentinamente. Isso é, algo que acontece aos poucos, de forma quase imperceptível, mas fatal. O resultado dessas pequenas concessões é nos tornar como a moinha que o vento espalha, como relata o versículo 4. Segunda lição: as companhias que escolhemos determinam o futuro que teremos. Andar com pessoas que não respeitam a palavra de Deus fará com que você compartilhe a mesma sorte. Não se trata de discriminar as pessoas, mas de estar tão próximo que nos faça imitar o seu estilo de vida. Lembre-se das palavras de Paulo:
Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Ao invés de andar, se deter e se assentar em caminhos errados, a pessoa sábia concede um lugar de honra para a palavra de Deus. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. O texto bíblico nos propõe uma troca abençoada. Evitar se comprometer com pessoas inconvenientes e passar a conviver com profetas, reis, anjos, apóstolos e muitos outros personagens bíblicos. O salmista ainda nos lembra que aquele que busca fazer a vontade de Deus é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Uma árvore plantada junto às margens de um rio é resistente à seca, mas ainda assim ela tem que esperar pela época de dar frutos. Dá fruto no tempo certo. O salmista nos leva a concluir que existem duas estações, a das folhas e a dos frutos. Uma pessoa feliz é aquela cujas folhas não caem e no mesmo tempo certo não deixa de frutificar. Há momentos que estamos na estação das folhas. Parece que nada especial está acontecendo. Pelo contrário, o fruto das boas escolhas que fizemos ainda não pode ser visto. Mas não devemos desanimar, pois na estação própria os frutos aparecem e aí nos damos conta que todo aquele tempo das folhas foi necessário para a produção dos frutos. Você conhece a história de José. Ele foi vendido por seus irmãos, acusado injustamente por Potifar, passou 3 anos na prisão. Aparentemente, sua fidelidade não foi recompensada, mas era apenas a estação das folhas, e Deus não permitiu que elas murchassem. E então José foi retirado do calabouço e constituído como governador do Egito. Ele foi abençoado e abençoou a muitos. Mas não se deixe enganar. Os frutos que José colheu foram gerados nos anos de folhagem que ele enfrentou. Quando você viver dias difíceis, dias de folhagem, não desanime. Nunca deixe de acreditar. Deus nunca se esquece de nós e não deixa de cumprir suas promessas. Você verá isso se tiver fé e perseverar. Continue firme e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.